Vivendo a vida. Oferecimento Force Turismo. Pacotes nacionais e internacionais para tornar sua viagem inesquecível. Hoje, Vivendo a Vida, conversa com o Dr. Mário Coimbra, promotor de justiça da Curadoria do Idoso de Presidente Prudente. Dr. Mário, nós estávamos falando no bloco anterior da sua formação aí, passou no concurso para promotor de justiça, passou por várias comarcas e hoje está aqui em Presidente Prudente, em especial na Curadoria do Idoso de Presidente Prudente. Com relação a esse trabalho voltado ao idoso, como eu também estou nesta área, através da Delegacia de Proteção ao Idoso, nós sabemos das dificuldades que nós temos. Ok. As estatísticas mostram que nosso povo, a nossa população, está envelhecendo. Nós temos aí o IBGE apontando que nós tivemos de 2000 para 2010 no censo um registro de aproximadamente 115 mil crianças a menos. Isso. Então vem nascendo menos criança e em razão da alta tecnologia na área de medicina, melhoramento de vida, qualidade de vida, melhor rendimento do idoso, eles estão tendo um prolongamento da sua vida. A importância do envelhecimento hoje para a população dentro da sua ótica? Eu vejo com preocupação, tá? Com alegria, porque, como você mesmo disse, a medicina avançou, então o processo tecnológico nos dá mais vida, mas o pensamento, a cultura, né, da sociedade em relação ao idoso preocupa, porque o idoso, ele é, numa sociedade da cultura descartável, o idoso é uma pessoa que fica à parte. E eu sempre cito a Bíblia, Arnaldo, porque o povo antigo era muito mais sábio do que nós. Porque os mais idosos da tribo, os mais velhos, eram os mais era o primeiro consultado até mesmo para as guerras. Então, o grande pensador da comunidade era o idoso, não era o jovem. Então, eu acredito muito que nós estamos perdendo muito esta tradição muito bonita que nós tínhamos do pai transmitir a sua cultura para o filho transmitir para o neto. Então, uma geração transmitindo para outra geração os bons costumes, os bons valores. E hoje, com a sociedade que nós temos, muitas vezes a segunda geração, a terceira geração, não quer saber dessa geração aqui em cima. Ou seja, é muito difícil hoje um avô conseguir introjetar um valor para o neto, com dificuldade para o filho. Então, o grande pecado que eu acho hoje é a sociedade não ouvir o idoso. E quando você senta na mesa, eu gosto às vezes, né, e você tem essa mesma tradição, até pelas nossas atividades comuns, quando você vai conversar com um idoso num asilo, numa LPI, ou mesmo numa praça, você vai ver quanto de experiência que ele te passa, que o livro não nos dá, né? Que você não colhe isso da internet nem do livro. É aquele idoso, olha filho, tem muito idoso que chama a gente de filho, né? Exatamente. Olha filho, eu acho que isto deveria ser feito assim. Então, você vê, uma sabedoria que às vezes ele resolve de maneira tão simples pela experiência de vida, que o jovem não tem. Então, eu acho assim, eu sempre acho, você deve aliar a força do jovem com a sabedoria do idoso, para que grandes problemas sociais sejam equacionados. Então, eu acho tanto lá na Delegacia do Idoso, como na Promotoria do Idoso, como na Defensoria também, e acredito que enfrenta a mesma situação, esse grande desafio nosso de transmitir para a sociedade que o idoso é uma pessoa que tem que ser valorizada. E o mais triste, às vezes, que eu sinto e você sente, eu tenho certeza, é você ter que transmitir isso ao filho, que quer abandonar o pai, que quer depositar o pai num asilo, que quer deixar de socorrer o pai, que precisa de uma necessidade. Estão perdendo os valores familiares, né? Muito essencial. Quando
É interessante que eu atendi um caso em que a nora que prestava assistência à sogra, diante de vários filhos, que parece até aquele coro lá do Sérgio Reis, né? Aquele filho adotivo que vai socorrer o pai, que às vezes os filhos de sangue querem abandonar o pai e a mãe. Então, a maior tristeza às vezes da gente é ter que sensibilizar o próprio filho, a própria filha, de que aquele idoso não deve ser depositado no asilo, que ele deve manter no seu cantinho, porque a verdade é que há pessoas que não tem como manter o pai, porque tem que sair, tem que trabalhar, dificuldades enormes aquela família tem. Nós temos que reconhecer isso, mas a tristeza é quando o cara tem condições e deposita o pai no asilo. E nem vai visitar. E pior, não vai visitar. Porque há muitos que vai pegar o pai lá e fica no final de semana com ele, vai almoçar, né? Isso até é bonito e confortador, mas é aquele que abandona o pai no asilo. Então, acho que um grande desafio nós, promotores de idosos, né, delegados do idoso, defensores do idoso, juízes que deveriam, né, designados para essa área, e as ONGs, a gente sensibilizar a sociedade no sentido de valorizar, como nós temos no Canadá, né, que como nós temos em alguns outros centros na Europa, esse grande respeito pelo idoso. E é grave isso. As pessoas idosas, eu tiro como exemplo meu pai com 93 anos, eu ainda colho muitas experiências com ele. Meu pai é totalmente lúcido e constantemente em contato com ele a gente tem aprendido muitas coisas com as suas experiências. Quantas coisas que ele pode nos passar e nós não precisamos errar para poder, a não ser acolher esses ensinamentos dele. Eu fico contente com a sua explanação, porque realmente é o que nós percebemos da dificuldade que nós estamos encontrando hoje, que é a falta de valorização da pessoa idosa. Mas o programa Vivendo a Vida vai para o intervalo, nós voltamos em seguida, nos aguarde, não saia daí. Vivendo a Vida. Oferecimento Force Turismo. Pacotes nacionais e internacionais para tornar sua viagem inesquecível.